acredito que teve alguma resistência assim no começo, mas eu acho que não tanto pela resistência em si, Alexandre, eu acho que mais pela falta de conhecimento de um novo processo, né? Então, por Sim, exemplo, você pega a estoque, a pessoa que ia lá, batia na janela, pegava a peça e saía com ela debaixo do braço, né? Ah, não, ela vai ter que fazer uma solicitação, essa peça vai ter que ter em estoque, enfim, né? Vai ter que ter toda essa amarração, mas com a maturidade das pessoas diante do sistema, isso vai melhorando aos poucos também, né? E a tendência é que as pessoas comecem a trabalhar certo dentro do novo processo. Quando você vê os benefícios e controles que ele traz depois, e principalmente a gente que é da área, posso falar da área financeira, controladoria aí, né? Que você pega muito no pé da turma, então sim, as coisas começam a melhorar assim que a gente vai passando a visão do que a gente está vendo, está tendo no momento, né? Também o aproveitamento, né, Alexandre? Você reduz o operacional, o transacional e leva a pessoa para o nível de análise, você tem mais tempo de entender o que acontece, né? Não só perfeito. processar. E foi isso que a gente buscou nesses processos. Se eu tenho um recurso, eu vou utilizá-lo o máximo possível, porque eu preciso das pessoas entendendo o contexto, né? Fazendo a parte subjetiva, a parte analítica do processo. Chegamos ao sexto episódio da Gestão Inteligente, a websérie produzida pela TOTS Curitiba, que traz para cá, para conversar com você, gestores, empresários e clientes da TOTS Curitiba. Hoje eu recebo uma turma, vocês estão vendo que a turma está um pouquinho maior, né? A gente vai avançando nos episódios e o formato vai amadurecendo. Hoje eu estou aqui com gestores da Elisul, uma empresa cliente da TOTS Curitiba, para a gente falar sobre táxi aéreo, sobre uma operação de uma empresa de táxi aéreo e como a tecnologia tem ajudado esse negócio tão peculiar a se tornar uma gestão inteligente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês. Eu estou aqui com o Dirceu Faria. Seja bem-vindo, Dirceu. Tudo bem? O Dirceu é diretor financeiro e administrativo da Elisul. Também conosco está a Tatiane Nardelli. Tudo bem, Tatiane? Tudo bom? Seja bem-vinda, gerente financeira da Elisul. Fernando Nonato, ex-Totor, né, e agora gerente de TI da Elisul. Seja bem-vindo, parceiro. Pessoal. Tudo bem. E a Caroline Teto, engenheira de projetos. Boa tarde, gente. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado por aceitar esse nosso convite. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo assim, com tantas pessoas presentes. Já é uma mudança no que a gente vem fazendo. A gente já fez um episódio com mais 2 convidados e agora a gente está multiplicando. E com certeza o conteúdo deve sair muito mais rico, muito mais completo dessa conversa aqui. Para quem está nos acompanhando, para quem ainda não conhece a Elisul, Carol, queria começar com você. Você consegue fazer um breve descritivo, um breve resumo da história da Elisul e o que a Elisul oferece para o mercado hoje? Sim, a Elisul, ela começou alguns anos atrás, fazendo panorâmicos nas cataratas. Ela ainda não se chamava Elisul, era Tropical Táxi Aéreo. Ela fazia aqueles voos tradicionais em cima das quedas lá. Foi se aprimorando no mercado, surgiram oportunidades de negócio de fazer voos para o meio ambiente, voos para Itaipu, e nesse ponto ela vira Elisul. Logo depois, o comandante Eloy e o comandante Celso, eles assumem como acionistas e expandem ainda mais o negócio. A gente cria a primeira empresa de aviação comercial regional do Paraná, que era a Elisul Linhas Aéreas, que foi vendida para a TAM logo depois. Daí voltamos para a área de helicóptero, expandimos na parte de apagar incêndios, de meio ambiente, a manutenção também. A gente não faz só os fretamentos, a gente também presta serviço de manutenção para todas as outras empresas.
Com isso, foi expandindo cada vez mais até chegar a essas 50 aeronaves que a gente tem hoje. Também expandimos na área aeromédica, com transporte de órgãos, transporte de enfermos. Então, esse é um pouquinho do nosso mercado. E a gente, além dos fretamentos, também presta serviço de manutenção, toda a parte completa. Legal. A gente costuma ver a aviação executiva, a aviação de táxi aéreo como aquela coisa glamurosa de fretar um jatinho, de pegar um helicóptero, né? Mas bacana isso que você trouxe. Você já trouxe para a gente aí um outro contexto, né? Como combate a incêndios, a manutenção de aeronaves de terceiros, que são operações que estão ali por trás, né? Talvez não tão na vitrine como o cidadão comum costuma conhecer, né? Mas até a construção de grandes obras também, né? Que é uma coisa que o pessoal, numa inspeção de linha, construção de grandes obras, que o pessoal não está muito acostumado a ver. Né, mas é aquela coisa, como é que foi que fizeram para colocar aquela peça lá em cima, né? Teve um helicóptero que içou aquilo, né, para colocar na cobertura, e é muito mágico, né? Acho que tudo que é ligado à aviação tem uma magia, uma aura um pouco especial, né? Por favor. São muitos serviços mesmo, né? Só acrescentando até em termos de curiosidade, que até eu fiquei bastante surpreso quando me contaram, a gente presta serviço até de corte de grama com um funcionário içado a um helicóptero, né? Então, lugares que tem alto risco. Então, para fazer o corte de grama, ele acaba tendo que estar içado num helicóptero para não ter nenhum problema. Então, são os mais diversos serviços aí, especializados mesmo. Então, a gente tem uma equipe treinada, que sempre fazendo treinamento para atender as variadas demandas aí do mercado. É fantástico. Não, isso não é o que a gente costuma imaginar quando a gente fala em aviação comercial e executiva, né? A gente está acostumado com aquela visão tradicional. E é bacana justamente esse bate-papo para a gente poder conhecer um pouco mais. E aqui a gente vai conhecer um pouco dos bastidores também, né? Do que acontece para tudo isso poder funcionar, né? Então, toda a parte de processos, a parte de controle, de gestão, que envolve uma empresa desse porte, desse tamanho, né? Carol, você falou que são mais de 50 aeronaves hoje, né? Entre aviões e helicópteros, estão espalhados, eu vi no site de vocês, por 8 bases no Brasil inteiro. Isso, nós temos bases no Brasil inteiro para atender essa demanda. Legal. Gente, eu queria fazer uma pergunta aberta para vocês aqui sobre o que mais encanta vocês, né, nessa jornada que a Carol comentou para a gente, né, o que vocês destacam como grande diferencial? O Nonato falou assim, de alguns serviços mais especializados, mais específicos, que acho que isso por si só já é um grande fator de brilhar os olhos, né? Mas vocês como colaboradores, como parte dessa empresa, o que vocês identificam que, puxa, isso aqui faz brilhar o olho? Acho que a oportunidade de crescimento da empresa, a Helisul é uma empresa que se preocupa com a melhoria contínua, não só dela, mas como todo o corpo de equipe. Eu acho que isso é um grande diferencial, além dessa magnitude que tem o setor aeronáutico, como a empresa trata os funcionários com essa visão, eu acho muito legal. Bacana. Eu acredito, Alexandre, que o diferencial da Helisul também são as pessoas, porque a pessoa que trabalha na Helisul, ela geralmente é apaixonada por aviação, né? Então, às vezes é diferente de você trabalhar numa indústria, vamos lá, automotiva, que você trabalha em qualquer uma das marcas que existem e para você é um carro, né? Aqui na Helisul, não. As pessoas geralmente são aquelas pessoas que cresceram gostando de aviação e tiveram um sonho de trabalhar com aviação. Então, eu acho que é um diferencial muito grande da paixão pelas pessoas, pela aviação, trabalhando aqui na Helisul. Legal. Dirceu, você na visão de diretor financeiro e administrativo, quais são os maiores desafios que estão presentes no cotidiano da Helisul? Para que a empresa possa se manter ativa, crescendo, prosperando, né, como a gente costuma dizer, em céu de brigadeiro, para que nada pare, nada venha a falhar, mas na tua visão, o que é o grande desafio do dia a dia? Sim, então, eu acredito assim, a competitividade hoje é muito grande entre as empresas, né? E eu acho que a velocidade da informação é muito importante. Então, assim, vamos lá, controles de custos, né? Informações precisas de operacionais, onde estão as aeronaves, gastos com combustíveis, gastos com manutenção, enfim.
toda a integração de sistema, hein? Eu acho que é importante para que a empresa tenha um diferencial junto aos concorrentes. A Elisul, eu estou aqui há 2 anos e meio, nos últimos 2 anos e meio que eu estou aqui, eu tenho certeza que eles investiram muito nessa parte de informação e tecnologia. Eu acho que faz todo o diferencial para que a empresa possa hoje estar bem competitiva no mercado e podendo avaliar todos os seus resultados por custos, né, centros de custos, enfim, ter uma informação mais precisa do que, assim, ter somente uma sensação de que a empresa está indo boa e na hora que você vai ver os números não estão, né? Então, eu acho que é muito importante esse investimento em tecnologia que a empresa tem feito nos últimos anos. É um bom ponto, né? No varejo a gente costuma chamar de indicador melancia, que ele está verde por fora, mas dentro, quando você vai esmiuçar o número, a composição do número, só está vermelho, né? Então, o número final está bonito, mas o dia a dia ali, a composição, você vê que está vermelho, e isso vai dar problema lá na frente. Então, poder se antecipar, né, no controle, na visão de como está a operação de ponta a ponta, acho que é fundamental aí para garantir esse crescimento, garantir essa saúde, não só financeira, mas de qualidade e de operação em si como um todo, né? Exato. Acredito que muito disso que a gente está falando aqui de tecnologia vai cair nas costas do Fernando. A gente já vai puxar ele aqui para conversar, para falar um pouco mais tecnicamente disso, mas eu queria te puxar para a conversa você, Tatiane. Seja bem-vinda. E eu queria falar um pouco sobre o papel e o impacto dessa tecnologia, tá? Para você que vivenciou de perto aí uma das grandes transformações de digitalização da empresa. Conta um pouco para a gente sobre como foi esse processo na tesouraria, por exemplo. Como que a gente pode dizer hoje que o financeiro da empresa tem uma outra cara? E como foi essa transformação, essa digitalização da tesouraria, particularmente? Então, Alexandre, nessa linha que o Dirceu colocou dessa necessidade, né, de ter informações, tem que olhar para o caixa também. E a maior transformação foi utilizar os recursos que a gente tem para ter uma visibilidade de caixa mais rápida, confiável. Então, no financeiro, quando eu entrei, os processos ainda estavam muito práticos, né? Nós tínhamos uma central de pagamentos, uma central de recebimentos, e nós começamos a colocar tudo isso dentro da TOTVS, né? Dentro do ERP, porque, como eu comento sempre, né, a informação é da empresa, ela não é nossa, então ela tem que estar num repositório, ela tem que estar disponível, né, para análise. Nós tínhamos aqui todo um controle, até mesmo em papel. Isso dificultava até o nosso home office, porque não tinha como fazer, né? Então, nós digitalizamos, nós levamos toda a informação para dentro da TOTVS, revitalizamos todos os fluxos de processo. E hoje, a tesouraria, ela se encontra, assim, num patamar bem diferenciado, assim, anteriormente. Nós não temos mais papéis na área, o home office, ele se tornou algo muito leve, muito prático de ser feito, e todas as informações, eu tenho conciliação diária, eu tenho, tudo que eu tenho em aberto está correto, está dentro do sistema. Então, nós reduzimos muito a manipulação de informações, nós reduzimos a margem de erro, e redirecionamos todo esse fluxo, trouxemos toda uma alçada de aprovação, um lançamento fiscal, uma análise fiscal prévia, que nós não tínhamos antes. Então, realmente, nessa linha que o Dirceu trouxe, nós conseguimos, através de todo esse processo, uma visão diária, semanal e até anual do fluxo de caixa, do qual nós não tínhamos antes. Muito bom. E você falou uma coisa no começo que me chamou a atenção, né? A questão de você ter isso muito bem documentado, não depender tanto das pessoas, não no sentido humano, mas no sentido de processo, né? Claro que você tem colaboradores, você tem gestores que estão ali, né, dando suor pela empresa, estão se dedicando, mas o que eu costumo dizer, e se no dia seguinte a pessoa não aparece para trabalhar? Por N situações, né? E vamos descartar as possibilidades mais extremas, que são possíveis, mas vamos deixar de lado. Mas vamos dizer que o concorrente, né, o mercado contratou essa pessoa. E tem que começar hoje. Ele falou, Tatiane, gosto muito de você, mas estou saindo. Né? A Tatiane vai ficar de cabelo em pé. Poxa, como assim?
Então, você ter um processo bem mapeado, você ter um sistema que possa armazenar essas informações, que possa ter um encadeamento desses dados na construção dos resultados, das conciliações, faz com que, não que as pessoas sejam menos valiosas no processo, acho que não é isso, mas se torna menos frágil de alguma falha humana ou de alguma ausência humana. Como você falou, a questão de estar trabalhando no papel, de ter que redigitar algumas coisas, inevitavelmente eu vou digitar 2 vezes o 5, que era uma vez só, né? E isso passa. E também o aproveitamento, né, Alexandre? Você reduz o operacional, o transacional e leva a pessoa para o nível de análise, você tem mais tempo de entender o que acontece, né? Não Perfeito. Só processar. E foi isso que a gente buscou nesses processos. Se eu tenho um recurso, eu vou utilizar o máximo possível, porque eu preciso das pessoas entendendo o contexto, né? Fazendo a parte subjetiva, a parte analítica do processo, né? Perfeito. Acho que esse é o papel da liderança, da gestão, né? Desenvolver os talentos para que eles possam melhor utilizar as ferramentas que vão fazer de uma maneira automática ou automatizada, muito mais rápido, muito mais eficiente, aquele trabalho mais burocrático, mais operacional, né? É aquela história, né? É uma briga que a gente já perdeu, é que nem Netflix. Eu já tenho a consciência de que eu não vou assistir todos os seriados que eu gosto no Netflix. Eu já perdi essa briga, né? Não tenho tempo hábil, não tenho tempo de vida para assistir tudo que eu quero e ainda ter uma vida normal. Não dá. Então a gente vai escolhendo ali os principais, os prioritários, né? E a briga com as máquinas é a mesma coisa. A máquina ela vai ser superior ao ser humano na execução repetitiva. Agora, a máquina não vai conseguir nos suplantar onde a gente é melhor, né? Numa questão de análise, numa questão de cognição, não só de dados, né? De comparar uma coisa com outra, mas entender o contexto, analisar o meio social, as emoções, lidar com pessoas. A gente é muito bom com isso. A máquina não... Pelo menos hoje a gente não consegue ver que a máquina vai conseguir nos suplantar a isso, né? Eu consigo olhar para uma pessoa e muito mais do que ler microexpressões, eu consigo ter uma empatia com a outra pessoa. E não é simplesmente saber se a pessoa está feliz ou se está triste. Isso a máquina já consegue, né, com alguns sensores. Mas o que fazer, o que falar, como criar um raccord ali com outra pessoa, isso é humano, né? E quando você traz as pessoas para trabalhar mais com pessoas, coordenar o trabalho da máquina e colocar inteligência para tirar proveito do que a máquina pode fazer de melhor, a empresa como um todo cresce. Porque as pessoas crescem como indivíduos, né? E a empresa ganha uma eficiência muito maior. De colocar aquela velha história, de colocar as pessoas no que elas são boas para fazer. E quanto tempo a gente perde com algumas coisas que podem ser automatizadas, não é? E outro ponto que você colocou é o fato de hoje ser sem papel, né? O planeta agradece também. Muito, com certeza. O volume, imagina, se você tiver que imprimir toda a conta que a empresa tem a pagar, imagina, né? É um processo até de deixar a gente com a consciência pesada. Então, foi bem produtivo. A gente teve até uma redução de custo, né? Isso aí com pés também. Eu imagino, porque a hora que você olha assim, aí uma semana e um mês, puxa, é bastante, mas não é tanto assim. A hora que você vai computando isso em 1 ano, 5 anos, e a coisa vai ganhando corpo, né? Quantas árvores a gente não está salvando? Quanto custo de impressão, de papel, de tudo mais que a gente está deixando de ter isso como despesa, de fato, né, ali no balanço, e jogando esse dinheiro para o caixa para poder ser investido em algo que a empresa e os colaboradores possam ter um proveito melhor, né, para poder oferecer um serviço de melhor qualidade, maior agilidade lá para o cliente na ponta. Carolina, isso foram 100 mil folhas por ano. Por ano, né? Por ano, é bastante então, coisa. A gente já tem um multiplicador aí, né? Então vamos lá, cada ano 100 mil folhas, cara, eu não consigo imaginar a cubagem disso, tá? Sim, sim. Eu tô tentando fazer a conta aqui de cabeça daqueles bloquinhos de resma de papel empilhados, exato, né? Exato. Então a cada um tem 500 folhas, quanto vai dar isso? É coisa pra caramba, né? Carol, eu queria te perguntar, você que está há 16 anos na Elisul, né? Acho que é dos presentes aqui que está mais tempo na casa. O que você destacaria como um ponto-chave onde a tecnologia fez essa grande diferença? Foi uma grande guinada?
Olha, eu trabalho há 16 anos, eu vi muita coisa mudar para melhor. A gente tinha muita gente fazendo a mesma coisa e nem sabia que estava fazendo a mesma coisa. Por não ter essa ligação, pessoas com planilhas que continham praticamente a mesma informação e não se falavam, não se compartilhavam. Os sistemas, foi otimizado todo esse trabalho e o pessoal, como a Tati falou anteriormente, pode ter uma visão mais de gestão, de gerenciamento e não tão operacional. Então, outro ponto também é a informação em tempo real. Como o Dirceu falou ali da parte da necessidade da informação, de abastecimentos, atualmente o piloto abre um diário de bordo, já está no sistema. Se ele fez um abastecimento, já está no sistema, a contabilidade já tem o rateio de quanto voou para faturar, quanto vai pagar por aquele combustível, em tempo praticamente real. E a gente tem operações nas bases mais remotas, como no IBAMA, Tailândia, um monte de operações remotas. Então, isso é muito legal, é um ganho muito grande que a gente teve. A gente vê na prática, né? Vê isso sendo utilizado no dia a dia, né? Que muitas vezes a coisa fica escondida lá no data center, né? Uma solução fantástica de tecnologia, mas não vem para o dia a dia, né? Ele está garantindo que o dia a dia funcione, né? E acho que são bons exemplos que mostram, que tangibilizam isso, né? Um ganho de agilidade, de produtividade para todas as pessoas envolvidas, né? E é uma informação rápida até para a tomada de decisão dos diretores, gestores, superintendentes. Ele consegue ver a informação rápido e tomar uma direção. Perfeito. Que é o que o gestor precisa, né? Reduzir Exatamente. incerteza e ter uma tomada de decisão em cima de um dado confiável, né? E é evidente, né, que falando disso, a gente vai cair em cima das mãos aí do Fernando Nonato, que foi nosso tutor por muito tempo, né? E hoje é gerente de TI da Elisul. Fernando, conta pra gente, né? Qual, na sua visão, né? Como que a tecnologia tem auxiliado nessa transformação da gestão da empresa, se tornando uma empresa de gestão inteligente, que é o tema, é o título aqui da nossa websérie, né? Com o papel da TOTVS Curitiba, mas independente da TOTVS, também as outras soluções que a TI tem provido para a empresa. Você me comentou aí nos bastidores que nesse tempo de pandemia, de trabalho remoto, muito tem se demandado mais para a área de TI, né? Então, conta um pouquinho do teu dia a dia, do que está acontecendo e como que a tecnologia tem impactado positivamente. Conte, esses quase 2 anos aí que eu estou na Elisul, a gente vê que vem mudando muita coisa e que mudou muito de um tempo para cá nessa área de tecnologia, né? Eu não acompanhei um projeto de implantação, né? Mesmo estando aí com vocês na TOTVS, mas eu conheci algumas pessoas que trabalhavam e aqui internamente me foi passado como que era um pouquinho dessa estrutura. Então, para você ter uma ideia, existiam aí aproximadamente 7 sistemas diferentes para cuidar dos negócios da empresa. Então, era um sistema para contabilidade, eu tinha sistema diferente para folha de pagamento, eu tinha um sistema diferente para parte de back-office, digamos assim, custos, estoque, faturamento financeiro, compras e um outro sistema para cuidar de toda a operação do sistema. Então, diante disso, né, o pessoal entendeu que seria necessário a gente ter alguma coisa integrada que pudesse facilitar, né, e deixar a gestão mais inteligente, né, como é o nosso tema hoje, né? E aí, a partir desse momento, foi feito um estudo, né, e chegou-se à conclusão que a melhor escolha seria a TOTVS, utilizando o sistema Proteus, também o sistema Cavoc, que é um sistema voltado mais para o core da empresa, na parte de operações, controle técnico de manutenção, toda uma parte de suprimentos, né, para essa parte mesmo de manutenção, e que controla toda a operação, né, o nosso controle operacional, toda a operação, cada voo da empresa, um piloto para entrar numa aeronave, ele tem que lançar todas as informações antes de levantar voo. Então, tudo isso está dentro desse sistema. E o grande desafio foi fazer a integração entre esses sistemas, né? Então, de um lado eu tinha
o Cavoc e do outro o Proteus, os dois fornecendo informações, né, de forma simultânea, né, e tanto não era só de um sistema para outro, era, né, dos dois, então era um N para N, então você imagina a dificuldade, né, então a TOTVS Curitiba auxiliou muito a gente nessa montagem dessa integração, né, toda a integração aí foi criada internamente dentro da TOTVS Curitiba, né, foi desenvolvida com a inteligência da LSU, né, a gente entregava as necessidades e a TOTVS desenvolveu. Quando eu entrei na empresa, já estava com essas integrações, boa parte, pelo menos da operação em si, montada, e aí a gente começou a expandir um pouco mais, né? Então, houve necessidades da gente ter um controle de processos. Então, hoje, a gente está trabalhando bastante em cima dos processos da empresa. Então, como a Tati falou, quando ela entrou, ela praticamente não tinha alguns processos dentro do financeiro. Então, primeiro a Tati criou todos esses processos e hoje a gente vai automatizando esses processos, né? A gente acabou trocando até o nosso servidor de e-mail, a gente passou para o Google, que foi um ganho estrondoso assim, na produtividade, isso ajudou bastante a integração mesmo, né, das pessoas dentro do Google, dentro do Proteus, dentro do Cavoc. Então, foi dessa maneira aí que a gente conseguiu passar aí por vários percalços. Hoje a gente tem bastante projeto, né, ainda a desenvolver, mas agora a gente está começando a sair um pouquinho do operacional para passar para a estratégia, né? Então, a gente conseguir atender mais os diretores e superintendentes com as informações relevantes que a gente vem aí desde o início de 2019, guardando esses dados dentro dos sistemas para a gente transformar isso numa informação confiável e que tem algum valor para a tomada de decisão da diretoria. O que antes era difícil de você tirar uma informação, primeiro estava espalhada, e o segundo é dar confiabilidade nessa informação. E hoje, com os sistemas, né, com essa gestão de sistemas aí que a gente conseguiu montar, a gente tem essa informação hoje confiável dentro do sistema. Bacana. Não, acho que são pontos chaves, né, de você ter essa segurança, não só da integridade ali dos dados, da informação, mas ter ela num tempo real, ou o mais perto possível disso, com a confiabilidade que é o dado correto, é o dado atualizado, é o dado verdadeiro para poder tomar a decisão. Dirceu, você que está um pouco na outra ponta, né, como na figura aí de gestor financeiro e administrativo, como que você vê esse empoderamento que a tecnologia oferece? Tá no mudo. Então, eu entrei bem no Go Live, né? Quando a empresa tinha acabado de implantar o ERP. Então, eu acho que tem um prazo aí de maturação do ERP, né? Tanto assim, vai ter muito trabalho duro nesse período, né? Até que as pessoas comecem a entender o que é sistemas. E teve pessoas que nunca tinham trabalhado com sistemas anteriormente, né? Então, assim, não conhecia como deveriam ser os processos, né? Então, teve esse tempo de maturação, a parte de treinamento, aprendizado dos colaboradores, né? E a gente está evoluindo até esse nível que o Fernando Nonato comentou agora, que seria a parte aí de análise por cento de custo, integrações com outras plataformas que visam eu acho que eu posso dizer que a ajudar o RP também a tirar mais informações, né? As pessoas imaginam que, às vezes, uma implantação do RP ele vai fazer 120% do que você espera, né? E não é bem assim. Às vezes, em uma parte, o RP não é tão amigável, então você contrata uma plataforma que pode te ajudar. Então, eu acredito que a tecnologia tem vindo nesse sentido, né? É uma evolução. Daqui 2 anos, pode ser que a gente esteja falando de novas plataformas que a gente implantou junto ao RP, que vai estar ajudando nas nossas informações. Então, eu vejo dessa forma, né? Sistema integrado, hoje é LSU num padrão de indústria 4.0, né? Todo o sistema integrado e dando melhores informações para que a gente possa tomar as melhores decisões. Não, perfeito. E isso casa muito com o movimento que a TOTVS vem fazendo hoje, que não é próprio da TOTVS, acho que as grandes empresas de tecnologia se posicionam um pouco assim, né? Então a gente vê
Muda o infográfico, muda um pouquinho a disposição, mas no geral você tem no centro grandes soluções assim, é o núcleo duro que a gente chama, né? Acho que o Nonato conhece bem essa nomenclatura, a gente falava muito disso aqui dentro da TOTVS, né? Então, tá lá o RP com a regra de negócio, isso aqui não muda, isso aqui é legislação, isso aqui é operação dia a dia de qualquer empresa. E antes de eu chegar no cliente, que está na ponta final, a gente tem uma camada ali de integrações, uma camada de serviços auxiliares, né, que pode estar conectado ao ERP, essa solução principal aqui ou não, né, e lá fora, na última camada de satélites ali, a gente tem outras aplicações voltada para o consumidor final, voltada para o colaborador que está usando de fato alguma tela, algo mais específico, para que seja mais amigável possível, né? Então isso é um conceito utilizado por Amazon, utilizado por Alibaba, por Magalu, né? E a TOTVS vem desenhando esse ecossistema, essa atmosfera em volta do seu núcleo duro, da mesma forma, uma série de soluções. E é natural que toda empresa, independente do setor de atuação, faça o mesmo. Então, eu vou ter sistemas aqui no meio que vão garantir a minha operação, essa integração do RP com o CAVOC que o Fernando falou. Por quê? Porque o piloto tem que informar todas essas informações, senão a aeronave não decola, não tem autorização de torre para decolar, né? Tem que ter tudo isso muito bem amarradinho. E, por outro lado, você tem sistemas que estão lá na ponta, lá na frente, ajudando o colaborador, ajudando o cliente, né, no seu dia a dia na operação. É aquela máxima, a elegância, a simplicidade é a maior elegância. Ótimo, é lindo, é bonito, mas para tornar algo complexo simples, aí que acontece a mágica, né? É você traduzir toda essa regra de negócio, todos os cuidados que você tem que ter e as validações no meio do caminho, para que isso de fato possa ser muito simples. O Nonato comentou comigo a utilização do Pipefy, né? Que é uma ferramenta simples e muito amigável. Não sei se ela está integrada ou não com o RP, mas isso ajuda o colaborador no dia a dia a ter uma interface amigável, que ele possa organizar, ter uma visão de Kanban, de projetos, para poder dar sequência nas suas tarefas, né? E você tem a coisa lá dentro do núcleo duro, que é a regra que isso pode mudar. Isso tem que ser padrão e garantir a padronização disso para não ter dor de cabeça, né? Exatamente. Pode falar, Tati. Não, só ia comentar que a gente fala desse núcleo duro, por exemplo, uma dificuldade que a gente passa aqui, eu não tenho como não ter pagamentos emergenciais numa operação como essa. Então, o Pipefy, ele vem para eu conseguir criar um processo de atendimento mais ágil para a operação, porque eu preciso pagar uma guia urgente, um helicóptero parou, ou seja, tem particularidades que a gente vai levar para um processo para conseguir atender. Então, a gente sai, né, dessa visão fechada, o financeiro tem que ter data, tem que ter tudo, depende, né? Sim. Preciso colocar isso, muitas vezes, num processo para trazer. Então, o Pipefy foi uma ferramenta que veio para a gente nesse sentido, padrão, né? Também de informação e rastreabilidade, acho que é fundamental também no processo. Também. Não, e é aquela máxima, né? Como você falou, você tem uma urgência, ou às vezes você tem até uma oportunidade que não estava prevista, né? E você vai deixar de atender isso por um processo. Claro que o processo ele é importante, mas ele não pode suplantar a operação do negócio. Não, eu vou deixar de vender para o cliente porque não está no dia de faturar. Não funciona, não cabe, né? Então, assim, você tem que quebrar um pouquinho o processo. Como eu vou atender, eu vou resolver de uma maneira pragmática e agora eu vou internalizar isso no processo. Como é que eu trago isso para o meu padrão para não me bagunçar a casa? Mas eu resolvi o problema do cliente, eu resolvi a situação, seja de uma reparação, de uma emergência ou mesmo de uma oportunidade, né? Trazendo isso para a organização ali que o sistema ajuda a compilar. E naturalmente, né, a gente ainda está em 2021, a gente não vê a hora de passar de pandemia e falar isso como algo do passado, mas não tem como a gente fugir do assunto, né? Vocês comentaram um pouco de home office, dessa adaptação de trabalhar no home office, né? Eu pergunto para vocês, quais foram as adaptações diante dessas adversidades impostas pela pandemia e como a gestão e a tecnologia auxiliou no processo? A gente começou, né, quando iniciou a pandemia, a Elisul ela é um serviço essencial. Então, teoricamente, nós não precisaríamos
parar só com a nossa parte de voos panorâmicos no Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, e a empresa tendo uma visão aí também, né, humana, né, ela decidiu, falou, pessoal, todo mundo que puder, né, a gente vai mandar para home office, então a gente precisa fazer aí uma força-tarefa, né? Então a TI trabalhou bastante nos primeiros dias aí para a gente conseguir disponibilizar equipamentos, né, que a pessoa conseguisse levar, então um notebook, às vezes um celular, né, algum tipo de equipamento. E assim, ainda bem que a gente já estava com a TOTOS instalada, a gente já estava com o Cavoc colocado no sistema, por ser sistemas que já estavam na nuvem, né? Então, antes desse problema, a gente conseguia trabalhar. A grande dificuldade foi até o que a Tati comentou, foi a questão dos papéis, que ainda circulavam bastante na empresa. Então, a gente utilizou dos sistemas para melhorar um pouquinho essa parte de sem papel. Então, a gente criou um projeto, né? O Dirceu comandou aí no nosso paperless. Então, a gente começou a ter uma consultoria até em cima disso, foi feito todos os levantamentos das áreas, o que utilizava e o que não utilizava, e como que nós faríamos para eliminar os papéis. Então, foram criados processos, aí entrou o Pipefy nessa ajuda, porque, como, por exemplo, eu preciso fazer um pagamento. Então, essa nota era entregue manualmente para quem faz o lançamento da nota, ela fazia o lançamento do sistema, passava para o financeiro fazia o pagamento. Hoje isso tudo é digital, né? Hoje no Pipefy a pessoa tem uma necessidade do lançamento de tal nota, ela já anexa essa nota no Pipefy e ele vai passando as fases. Vamos para a fase do lançamento da nota, deu algum problema, retorna para quem fez essa solicitação, deu ok, passa para o financeiro que faz o pagamento e indica lá no próprio Pipefy que já está pago. Então essa pessoa não precisa nem ter o contato telefônico, né, para saber em que pé, como que está esse lançamento dessa nota. Isso a gente conseguiu fazer para RH, a gente tem o acompanhamento de compras dentro do Pipefy, então a gente conseguiu expandir bastante esses processos, né? Então, na parte da pandemia, a gente sofreu só para ajustar e para conseguir convencer algumas pessoas, né, das facilidades aí, que muitas vezes a pessoa ainda tinha um pouquinho de resistência, né? Uma reunião online é muito difícil de fazer. A gente é brasileiro, né? A gente gosta muito desse tete-a-tete, do afeto. Eu ainda sei que isso faz falta ainda para algumas pessoas. Eu acredito que, se Deus quiser, quando a pandemia terminar, todo mundo vai querer se reunir, tá próximo, mas essa forma, nem que seja uma forma híbrida, chegou para ficar, né? Então, a pandemia acabou acelerando o processo de digitalização em muitas empresas. A gente teve que acelerar um pouquinho o que a gente já imaginava, né? Então, o Google veio para isso, mas a gente já trabalhava, né? Já estava com o plano de migração dentro, né, do nosso escopo de projetos, né? A gente acabou até acelerando um pouquinho isso, mas hoje a gente não tem mais que ficar trocando planilhas por e-mail, ficar mandando informações até via WhatsApp. A gente ainda manda, né? Olha lá que eu deixei uma planilha compartilhada com você, eu compartilhei determinado documento. Mas hoje a gente está digital, então a gente consegue trabalhar, a maior parte da empresa consegue trabalhar em qualquer lugar aí do mundo. Ou seja, vira um apoio, não vira o canal oficial, extra-oficial, né? Exatamente, hoje está tudo apoio. Ali dentro, a gente não perde nada, né? A gente não tem o risco, como você disse, da pessoa amanhã não estar por diversos motivos e você ter que ficar buscando informação. Onde será que estava essa informação? Não, hoje, oficialmente, ela tem que estar dentro do Google ou dentro dos sistemas, né? Então, os documentos dentro do OneDrive e o resto que for possível dentro dos sistemas. Renato, sabe que isso valida muito a visão de um outro gestor que passou por aqui um tempo atrás, e a gente estava batendo um papo mais ou menos nessa linha aí sobre crise, sobre pandemia e tudo mais. Ele falou que a maior resiliência está no preparamento prévio, em não ser atingido, né, por uma urgência muito grande, não ser atingido
por uma surpresa muito grande, é fazer o dever de casa com antecedência. No momento ali de calmaria, até mesmo pensando em inovação, pensando em como fazer algo diferente, faz isso no momento de bonança, no momento de calmaria, de tranquilidade, porque a tormenta ela vai vir. Né? A gente vive aí não só na economia, mas em vários modelos de análise, uma situação cíclica. Né? Então você tem altos e baixos. E quando você está embaixo, quando você está no pega para capar, você está naquele, puxa, eu preciso reduzir custo, você não tem condição de errar, você não tem condição de experimentar algo para ver se vai funcionar. O risco é muito maior, porque ou funciona, né, Dirceu? Não tem muito assim, tipo, vou experimentar agora para ver o que acontece. E estar preparado com antecedência, no caso de vocês, foi também uma resiliência, ou seja, veio uma pandemia, veio uma pressão para se trabalhar remoto, e você já ter todo o sistema na nuvem, de você ter sistemas que integrassem as tarefas, não só os dados, mas as tarefas dos departamentos, das pessoas, permitiu que vocês fizessem isso com, digamos, uma tranquilidade maior, ou pelo menos um senso de desespero, de urgência muito limitado. Toda mudança ela é traumática. Não, puxa, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou trabalhar de casa, dá aquele frio na barriga. Mas se você está calçado por boas ferramentas, por bons processos, por uma boa gestão, isso dura o tempo da virada. E falando em virada, eu queria provocar vocês sobre como foi esse processo de implantação com a TOTVS Curitiba. Como foi essa virada de chave? Né? O colaborador da Elisul aceitou isso facilmente? Houve aquela resistência natural de, puxa, vem um sistema novo, vem uma forma diferente de fazer? E como foi essa jornada de implantação? Eu acredito que teve alguma resistência assim no começo, mas eu acho que não tanto pela resistência em si, Alexandre, eu acho que mais pela falta de conhecimento de um novo processo, né? Então, Sim. Por exemplo, você pega a estoque, a pessoa que ia lá, batia na janela, pegava a peça e saía com ela debaixo do braço, né? Não, ela vai ter que fazer uma solicitação, essa peça vai ter que ter em estoque, enfim, né? Vai ter que ter toda essa amarração. A hora que você faz tudo isso, a pessoa se vê meio desesperada ali com essa mudança e não quer saber, né? Ela quer fazer do jeito dela. Sim. Mas com acho que a maturidade das pessoas diante do sistema, isso vai melhorando aos poucos também, né? E a tendência é que as pessoas comecem a trabalhar certo dentro do novo processo, né? Então, acho que o primeiro impacto sempre acontece quando você implanta o ERP, mas quando você vê os benefícios e controles que ele traz depois, e principalmente a gente que é da área, posso falar da área financeira, controladoria aí, né? Que você pega muito no pé da turma. Sim. Então, as coisas começam a melhorar assim que a gente vai passando a visão do que a gente está vendo, está tendo no momento, né? Verdade. Não sei se a Tati quer complementar alguma coisa também, Tatiana? É que quando você percebe que o sistema ele te traz segurança também, né? Poxa, eu consigo visualizar o dia que eu pedi, o dia que foi processado, o dia que foi entregue. Eu tenho essa informação na mão, eu consigo entrar e ver se aquele fornecedor foi pago, se não foi, se aquela peça saiu ou não. Ele leva um tempo para ganhar uma certa confiança, né? Para o processo ser testado e para isso ser validado por quem está na ponta. Eu deixo de fazer as coisas da maneira que eu acho correta, né? Ou que eu entendo ser correto e passo a fazer da maneira que a empresa precisa ou que as pessoas que participam desse fluxo de processo também precisam que seja feita, né? No financeiro, especificamente, o ERP não era usado, né? Nós começamos a usar e os fornecedores já viram benefício nisso, os próprios funcionários, né? Poxa, você liga aqui, você já sabe se foi processado, se não foi, no dia seguinte, no máximo, às vezes no mesmo dia, que era uma informação que não se tinha antes. Então, quando se percebe essa percepção do benefício que a padronização, que o sistema traz, passa a fazer parte do dia a dia, a resistência ela reduz. Mas é necessário também que as pessoas percebam que existe uma necessidade de flexibilidade de ambos os lados, né? Eu vou exigir do sistema que ele seja flexível até um ponto e eu vou me adaptar e ser flexível também para que isso flua de uma maneira amigável, né? Sim. Satisfatória. Não, e o que você falou da questão de ter o registro, né? Ter o que a gente chama de log, né? O histórico ali de movimentação, de quem abriu, de quem acessou. Acho que isso é importante. Eu tenho um caso muito exemplar, né? De uma pessoa que trabalhava comigo numa outra empresa.
uma área de prospecção, e a gente plantou um novo CRM na época, aquela resistência de usar um sistema. Não, mas minha planilha do Excel resolve. Não, vamos profissionalizar a área. E uma série de coisas era um problema para ela. Não, porque sumiu minha conta daqui. E aí vinha de novo o lead. Não, mas aqui, ó, estou passando para você porque você já trabalhou essa conta. Não, nunca trabalhei. Então, vamos buscar o histórico. Olha, entrou nesse dia, aconteceu isso, foi movido para cancelado. Não fiz, eu também não sei o que aconteceu, mas nesse dia você moveu para cancelado. Tá bom? Tá aqui o histórico. A única maneira disso acontecer tá aqui o teu usuário, data, hora, você moveu, pode ter sido por acidente, não é o caso. E ela começou a perceber que, puxa, tudo era registrado. Então aquela desculpa do, não sei o que está acontecendo, não era mais aplicável. E tempos depois, ela se tornou xerife do processo. Porque ela chegava no vendedor, no atendimento, e falava, olha, eu passei isso aqui para você já faz 5 dias e você não atualizou isso daqui. O que antes era uma grande resistência, ela conseguiu passar essa arrebentação e perceber que existia ali um registro que era um ganho de informação. Isso subsidiava ela para poder cobrar o time de vendas, o time de atendimento lá com o cliente para fazer a relação. Olha, eu passei para você e até agora, cara, 5 dias, e aí? 1 semana praticamente. Você quer que eu intervenha na relação? Você não quer atender, vou passar para outro? Ela começou a usar esse registro do sistema, que antes ela era cobrada, né, para justamente cobrar outro. E o processo ganhou eficiência, porque todo mundo começa não a um policiar o trabalho do outro, mas de uma forma encadeada, a coisa vai andando mais azeitada, né, mais redondinha. E nesse processo, Alexandre, que você pega os gaps de processo, de procedimento, né? Exato. Porque a ideia disso não é você ponderar em função das pessoas, mas sim dos processos. Então, quando você rastreia um caso específico, você percebe que às vezes foi um item dentro do fluxo que não deu certo e que precisa ajustar, e depois disso não vai mais acontecer. Mas se você não tiver essa visibilidade, essa rastreabilidade, você não sabe onde o processo parou. Você não sabe o que aconteceu. Perde. Muitas vezes nem sabe que não aconteceu, que se perdeu, né? Porque na quantidade, no volume, fica num limbo, né? Legal. Gente, para a gente finalizar esse nosso bate-papo gostoso aqui, eu queria fazer uma última provocação para vocês, né? O que vocês deixariam de mensagem para quem está nos assistindo, para quem veio até o final aqui, e o que vocês passam uma mensagem de como realizar uma gestão inteligente? Eu enxergo que hoje a gente precisa estar muito mais antenado à tecnologia, ao que acontece em nossa volta, principalmente até no âmbito pessoal, né? Não no âmbito empresarial, porque há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu iniciei nessa carreira de tecnologia, a gente via que a inovação acontecia sempre antes nessa parte, né, pessoal, né, junto às pessoas, dentro de casa, e depois na empresa. A empresa sempre tinha uma resistência maior a adotar tecnologia, a trabalhar com tecnologia. Hoje, essa velocidade está muito maior. Então, você não tem tempo, às vezes, uma tecnologia que você está começando a utilizar dentro da empresa, ela já está ficando obsoleta, né? Então, a gente via muito isso acontecendo dentro de casa, né? Eu comprei um computador e já está obsoleto. E você ia para a empresa e estava com os computadores bem antigos. Hoje não, você não tem mais tempo para isso. Então, a gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo, né? Está sempre trabalhando em prol de experimentar essas novas tecnologias, ver o que é solução para a empresa e difundir isso entre toda a empresa para que a gente consiga que a gestão seja, assim, mais inteligente. Bom. E complementando, comunicação. Eu falo que quando a gente tem problemas, nós temos oportunidade de melhoria. E dentro disso, a comunicação é muito importante entre as áreas, né? Eu não posso pensar só no meu trabalho. Então, quando se fala em sistema, às vezes é nessa conversa, nessa comunicação que você consegue otimizar o trabalho, né? E o fluxo geral da informação. Então, as áreas têm que se conversar. E mesmo a posição financeira, que eu brinco, não dá para a gente não ser parceiro das áreas, né? Eu não consigo
só cuidar do meu processo. Então, eu preciso me preocupar em atender as áreas. É uma parceria que a gente tem que começar a estabelecer e usar a tecnologia a nosso favor. Eu brinco que eu vou exigir o máximo que der do RP, porque ele pode fazer, né? O sistema pode me entregar. Então, a gente tem que ter essa vontade de melhorar sempre. Pegando o gancho aí da Tati, a comunicação aí aliada a você ser flexível, conseguir ter empatia e ver o seu lado e o lado do outro, que na implantação do RP isso é muito importante. A gente tem que pensar na empresa como um organismo vivo, e é isso que vai fazer ela durar muitos e muitos anos. Sempre pensando em tecnologias novas, formas de ver o meu lado, ver o lado das outras áreas, para a gente crescer junto. É isso que o RP faz ocultamente, digamos assim, ele liga uma área na outra, e isso obriga a gente a conversar e ver o lado do outro também, não só o nosso quadradinho ali, trabalhando cada um no seu próprio Excel, ali na sua própria planilha. Ótimo ponto. Eu complementando, né, eu acho que todo mundo já falou aí o que eu poderia falar também, mas eu concordo aí principalmente com o Nonato, né? A tecnologia veio para ficar, seja em qualquer modelo de empresa e qualquer modelo de negócio, né? E quando você tem uma visão de processo, organização do que a tecnologia pode fazer pela sua empresa, a evolução é muito grande, né? E a quantidade de informações que você pode tomar as decisões corretas estão nas suas mãos, né? Então, acredito que seja nesse sentido também aí. Perfeito. Se antigamente a gente tinha que correr para inovar, para fazer algo diferente, para se diferenciar, hoje a gente faz tudo isso para permanecer competitivo no mesmo lugar, né? Para a gente poder se diferenciar, para a gente poder dar um passo à frente da concorrência, tem que inovar e inovar um pouco mais, porque o mundo está cada vez mais dinâmico e é aquela velha máxima do meme de internet, né? Quem melhor trabalhou a transformação digital nas empresas, o CEO, o CIO ou o Covid-19? Né? Infelizmente foi o Covid-19 que para muitos negócios foi uma urgência ou para outros foi uma grande oportunidade que quem se preparou, quem teve a atitude de, mesmo não estando preparado, mas em se colocar em movimento e vamos inovar, vamos fazer diferente, conseguiu tirar o proveito. E acho que a lição também fica aí, esse depoimento da Tati, né? Eu vou tirar o máximo possível do RP, que ele pode entregar. E se não puder entregar, vamos fazer algo a mais para que ele possa entregar o máximo possível. Porque é assim que a gente tira resultado, né? E eu deixo de tirar as pessoas que estão fazendo processos manuais aqui para serem mais analíticos, para poder entregar inteligência para o negócio. E vamos colocar a máquina para suar, para ralar, né? Dar trabalho pro Nonato ali, cara, TI tem que performar mais aqui, porque agora eu vou pegar essas pessoas e vou montar um outro time de inteligência. E acho que essa soma de pessoas e tecnologia é a grande sacada para o futuro, né? Pessoal, eu sou Alexandre Ponte, gerente de marketing da TOTVS Curitiba. Esse foi mais um episódio da websérie Gestão Inteligente. Conosco estiveram aqui os gestores da LSul, mais uma empresa cliente da TOTVS Curitiba. Fica de olho no canal, se inscreve aqui, clica no sininho para receber a notificação e fica de olho nos próximos episódios, que ainda tem muita coisa boa para vir pela frente. Obrigado para você que ficou até o final. E se gostou, compartilha com o coleguinha, compartilha com os amigos, manda para a equipe, manda para o amigo que trabalha em alguma outra área, que é gestor, ou mesmo que não é gestor, mas que trabalha num ambiente onde a gestão faz a diferença. Esse papo, essa conversa sobre como tornar a gestão mais inteligente no dia a dia de uma forma prática. Até o próximo episódio.